Primeiro ponto. O árbitro de vídeo, ele é tão somente um componente da equipe de arbitragem que é uma peça auxiliar. Ele auxilia o árbitro de campo. A função do árbitro de vídeo é a mesma de um assistente. É um componente de arbitragem auxiliar. Vamos lá. Princípios do protocolo do VAR. E um dos princípios que rege é a categoria tiro penal ou não. Ou pênalti ou não. É uma das categorias do princípio do protocolo do VAR. Outro detalhe importante para que os amigos possam entender. O árbitro de campo, ele tem que ter uma decisão. Ele não pode simplesmente solicitar uma revisão do árbitro de vídeo, sem antes tomar uma decisão no campo. E no lance ontem, o Wilton Pereira ele tomou a decisão. Qual foi a decisão? Em campo ele não marcou a penalidade. Aí, Kleber, quando que o árbitro de vídeo deve se posicionar? Todo lance de possibilidade de erro claro e manifesto, ele é checado. E o lance do tiro, do pênalti ou não pênalti, ele foi checado. O árbitro de campo, ele só pode mudar a sua decisão de uma eventual informação baseada que venha do VAR, com base do VAR. Ou de uma revisão. Ele foi ao monitor, fez a revisão, verificou que ele se equivocou e ele mudar a sua decisão. Nessas duas situações ele pode mudar a sua decisão. A decisão original do ato, ela não pode ser mudada se não for nessa situação. Então o que aconteceu? Primeiro ponto, senhores, que eu digo para vocês, não subestime a diagonal do árbitro, muito menos a área penal. Vocês lembram que o Wilton Pereira marcou o pênalti em favor do Corinthians, que foi pênalti aonde ele estava? O pênalti aconteceu aqui, em favor do Corinthians, ele estava aqui, ó, aberto. Como tem que ser? Ele marcou a penalidade com convicção e foi pênalti em favor do Corinthians. Certo? Muito bem. Vamos ao lance do Yuri Alberto. Primeiro que o Yuri Alberto do Corinthians, ele cometeu várias infrações ali. Ação deliberada, porque aquele braço foi uma ação deliberada, aumentou o espaço corporal. Ele, nossa senhora, foi infração. Ele cometeu várias infrações ali em uma só. Então vamos lá. Primeiro erro do Wilton Pereira Sampaio, o posicionamento. O lance originou-se aqui. Ele estava aqui. Não deveria estar aqui. O ângulo de visão dele não era favorável. Ele só vê as costas do Yuri Alberto. E o movimento da mão. Se o Wilton Pereira Sampaio tivesse posicionado como rege a cartilha, aberto na diagonal, como ele fez no pênalti que ele marcou em favor do Corinthians, ele teria marcado o pênalti. Se ele tivesse aqui aberto como tem que ser, ele teria visto a mão do Yuri Alberto de forma infracional, ele teria marcado a penalidade. Mas ele estava aqui. Aqui o ângulo de visão dele não é 100%, não é favorável. Mas mesmo assim ele tomou a decisão da não marcação do pênalti, porque ele entendeu que o jogador estava recolhendo o braço. Muito bem. Esse foi o pecado do Wilton Pereira Sampaio. Tá, ele tomou a decisão da não marcação do pênalti e o lance está sendo checado pelo árbitro de vídeo, que é uma peça auxiliar, no caso o Emerson Ferreira de Minas Gerais. Senhores, o árbitro de vídeo, ele, após fazer a revisão, que ele tem acesso às imagens, se na observação ele observou que há uma possibilidade de um erro claro e manifesto do árbitro de campo, ele recomenda a revisão.
Acontece que a informação do Emerson Ferreira, que veio de lá, foi que o jogador não atacou a bola. Vocês escutaram o áudio, foi que o jogador recolhe o braço. Então, em outras palavras, aliado à decisão do Hilton Pereira, que não viu o lance na clareza, e baseado na informação que veio do árbitro de vídeo, ele manteve a sua decisão de campo. Aí vocês me perguntam, por que tinha que sobrar para o Emerson Ferreira, para os componentes do árbitro de vídeo? Tinha que sobrar e sobrou, e bem feito, porque ele foi um dos maiores responsáveis, porque ele está vendo as imagens, ele é árbitro, e ele está vendo a imagem, está muito clara na imagem, e ele olhou por todos os ângulos que o Hilton Pereira cometeu um erro claro e manifesto. Eu posso garantir para vocês, se a informação do Emerson Ferreira vem para o árbitro de campo, recomenda uma revisão, há uma possibilidade de um erro claro e manifesto, o Hilton Pereira iria no monitor, e ele ia mudar sua decisão, ele iria marcar penalidade. Acontece que, baseado na informação que veio do árbitro de vídeo, ele manteve a decisão dele. Agora, um abraço Marcelinho VP, um abraço Neto Souza, o maridão da Estezinha, pai do Biorri. Forte abraço para vocês, muito obrigado por estar ligado aqui no Papo com Regra. Então vamos lá, senhores. Não é possível que o Emerson Ferreira não tenha tido a clareza que houve uma possibilidade de um erro claro e manifesto do árbitro de campo. E só para deixar bem claro para os senhores, mais uma vez vou repetir. Quando o árbitro de vídeo recomenda uma revisão do árbitro de campo, não quer dizer que ele está determinando, que ele está tomando a decisão. A decisão final sempre é do árbitro de campo. É ele que decide se ele mantém a sua decisão ou se ele muda a sua decisão. Agora, o princípio do protocolo do VAR, ele obriga ao árbitro de vídeo a recomendar a revisão pelo árbitro de campo se as imagens mostrarem que houve uma possibilidade de um erro claro e manifesto do árbitro de campo. Foi o que aconteceu. O que faltou para o Emerson Ferreira, o árbitro de vídeo, nesse lance, foi ele entender e perceber que o posicionamento do Hilton Pereira, que ele estava aqui, não deveria estar aqui, que o posicionamento dele, ele não tinha 100% de visibilidade e clareza para identificar essa infração do Yuri Alberto. Então, por isso, tem que ser penalizado mesmo o seu Emerson Ferreira. Foi ele, Kleber, o responsável pelo erro do árbitro. Foi ele. Porque ele não cumpriu com que os princípios do protocolo do árbitro VAR determina. Porque ele deveria sim recomendar a revisão do árbitro de campo. Porque as imagens que foram mostradas para ele, mostra claramente que o árbitro de campo, que havia sim uma possibilidade de um erro claro e manifesto do árbitro de campo. Nos áudios, dá para se perceber, dá para se notar que o AVAR, que é o assistente do árbitro do vídeo, ele fala, esse braço não está muito aberto. E ainda assim, o Emerson Ferreira, o árbitro de vídeo, contesta. Em outras palavras, senhores, para que os amigos possam entender, o Hilton Pereira tomou a decisão de não marcar o pênalti. Ele não tem uma visão privilegiada. O lance é checado.
O Wilton Pereira, ele poderia sim mudar sua decisão baseado, vou repetir, numa informação do VAR ou numa revisão, se recomendada, após ele verificar no monitor. Repito, acontece que a informação que veio do árbitro de vídeo do senhor Emerson Ferreira foi que não houve infração, em outras palavras. Ora, então o que fez o Wilton Pereira? Se ele, em campo, decidiu que não foi, vem a informação do responsável em observar as imagens e vem a informação que realmente não houve infração, nem eu e nenhum de vocês iria mudar a decisão. Então segue, vamos para escanteio. Então, o maior responsável por todo esse equívoco que aconteceu, esse erro bizonho, esse erro primário, foi o VAR. Foi o senhor Emerson Ferreira. Porque ele deveria, senhores, ele deveria seguir, ele deveria cumprir o que rege o princípio do protocolo na categoria tiro penal ou não. Porque as imagens são muito claras que havia uma possibilidade de um erro claro e manifesto do árbitro. Agora, por outro lado, o Wilton Pereira Sampaio, experiente você não teve a clareza, a certeza 100% porque você estava mal posicionado. E eu quero aproveitar isso para lembrar mais uma vez para todos os árbitros, que eu sei que tem muitos árbitros por esse Brasil me assistindo agora. Não subestime a diagonal do árbitro, não subestime a área penal. Isso aqui, essa diagonal, vocês têm que estar aqui. Eu já falei para vocês, o sepulcro, o velório do árbitro é a área penal. O senhor Wilton Pereira errou porque não estava onde devia estar. E ele precisou do auxílio do VAR e não teve. Agora, senhores árbitros de vídeo, senhores que trabalham como árbitro de vídeo, o problema não está na ferramenta do VAR, senhores. O problema está no profissional. E não interessa quem é que está lá dentro, se é um árbitro FIFA, Copa do Mundo, não interessa. Vocês têm que cumprir com a obrigação de vocês. Se as imagens mostram que houve uma possibilidade de um erro claro e manifesto, isso está no protocolo, rapaz. Solicita, recomenda a revisão, até porque a decisão é do árbitro central. Recomenda a revisão. Então, merecido a punição para o Emerson Ferreira. Eu não puniria o AVAR. Eu não puniria o AVAR porque o AVAR ele não tem toda essa, ele no grau, que podemos dizer assim, de hierarquia, ele está muito lá abaixo, muito abaixo. Mas ainda assim, o AVAR, dentro daquilo que ele quis ajudar, ele foi bem claro. Esse braço não está muito aberto? E o seu Emerson Ferreira, não entendi por que, ninguém entende por que ele não recomendou a revisão desse lance no monitor para o Wilton Pereira Sampaio. E eu não tenho dúvida que se ele não confirma, porque a informação veio dele, não foi, o jogador não atacou a bola, a informação foi dele. E aí o Wilton Pereira, repito, qualquer um de nós aqui, nós iríamos dar o escanteio, não ia mudar a decisão. Porque quem olhou as imagens lá em cima, passou para mim que realmente eu tenho razão. Então o seu Emerson Ferreira merece a punição. Merece. Agora,
Desde quando foi aberto essa questão da conversa, do diálogo do árbitro de campo com o árbitro de vídeo, eu sempre fui contra. Eu sempre falei nos meus programas aqui, isso não existe. Tem um protocolo a seguir? Há uma possibilidade de um erro claro e manifesto? Recomenda a revisão para o árbitro e mostra as imagens. Mostra as imagens. O árbitro ele é qualificado, ele é capacitado para analisar as imagens e ele manter sua decisão ou mudar. O que não pode, viu, CNM? Isso tem que ser conversado, isso tem que mudar. O que não pode acontecer, está aí o maior exemplo desse diálogo. O maior exemplo aconteceu agora. Porque o Wilton Pereira ele foi induzido pelo árbitro de vídeo que informou a ele que o jogador Yuri Alberto não atacou a bola, que a mão dele foi que ele recolhe a mão quando a bola vem na sua direção. Então tá de brincadeira. Quer dizer, se ele tão somente ao invés de passar essa informação para o árbitro de campo, se ele somente faz o básico, recomenda uma revisão, isso que era para ser o assunto, não se pode. CNM, amigos do Brasil todo, não existe diálogo entre árbitro de campo e árbitro de vídeo. Haja visto que ele é apenas uma peça auxiliar. Haja visto que, apesar que o protocolo deixa claro que ele pode passar uma informação, mas não deve. Porque a informação que veio, por exemplo, nesse lance, foi equivocada e arrebentou com o trabalho de todos eles. Arrebentou com a arbitragem nacional. Por quê? Uma informação equivocada, baseada em umas imagens, porque quem tomou a decisão não foi o Wilton Pereira, quem tomou a decisão foi o Emerson Ferreira, o árbitro de vídeo, quando informa a ele que não houve infração. Aí vai no contraponto daquilo que se fala no princípio do protocolo do VAR, que a decisão final sempre é do árbitro central. Mas nesse lance a decisão foi do árbitro de vídeo. Acabem com esse diálogo, CNM, por bem da arbitragem brasileira. Acaba com esse diálogo, não existe diálogo. O que existe, se as imagens mostram uma possibilidade de um erro claro e manifesto, o árbitro de vídeo recomenda a revisão. Recomendar porque houve uma possibilidade, e possibilidade não quer dizer que é. A responsabilidade passa a ser do árbitro central, até porque as regras, e principalmente o protocolo do VAR, é muito claro, a decisão final sempre será dele. Então por que diálogo? Eu pergunto, Serene, por que diálogo? Por que o árbitro de vídeo tem que passar informações técnicas? Quando pode ser muito simples, recomendo revisão de uma possibilidade de um erro claro e manifesto. Só. Basta isso, gente. Aí eu estou aqui, o meu árbitro de vídeo, olha, recomendo uma revisão para uma possibilidade de um erro claro e manifesto. Eu, como árbitro central, está parado, vou ao monitor, coloco os ângulos para mim, todos os ângulos. Pronto, observei. Eu tenho que ter como árbitro a capacidade de, baseado no que eu assisti aqui, se eu mudo a minha decisão ou não. O que eu não posso. Porque, gente, pelo amor de Deus, cara, quando você recebe uma informação lá de cima, tecnicamente do lance, você já está sendo induzido. Foi o que aconteceu ontem. O Wilton Pereira tomou uma decisão naquele momento de campo que não tinha sido pênalti. E o lance é checado. E aí me vem o árbitro de vídeo e induz ele a permanecer no erro, quando ele deveria solicitar e recomendar a revisão de uma possibilidade de um erro claro e manifesto. A história tinha mudado por completo. Eu quero deixar bem claro para você, amigo torcedor, para o amigo leigo no assunto. Quando o árbitro vai no monitor observar
uma possibilidade de um erro claro e manifesto, ele está indo ver uma possibilidade. Não quer dizer que tem uma decisão ali, não quer dizer que o VAR lá está dizendo que ele está errado ou que ele está certo. Quem vai definir é o árbitro central. Mas não aconteceu isso ontem. O árbitro decidiu permanecer com a sua decisão porque o árbitro de vídeo confirmou, disse para ele que não houve. Isso é muito claro. Então, o Wilson Luiz Seneme, Comissão Nacional de Arbitragem, vocês têm que acabar com essa conversa. Se vocês não acabar com esta conversa, tecnicamente, de árbitro de vídeo com o árbitro de campo, não vai passar, não vai mudar, vai piorar. Restringe ao árbitro de vídeo tão somente se as imagens mostrarem que há uma possibilidade de um erro claro e manifesto, de apenas recomendar a revisão, mas não tem diálogo, não tem, e isso não existe. É isso que está acabando com essa ferramenta, é por isso que isso não está dando certo no Brasil. Porque acontece o que aconteceu. O Wilton Pereira foi induzido ao erro, a permanecer no erro, por causa da informação do árbitro de vídeo, do Emerson Ferreira. Quando a história poderia ter mudado se ele fizesse apenas o simples: recomendo uma revisão, para uma possibilidade de um erro claro e manifesto. Só. Eu lamento, eu fico triste com isso, porque foi um lance tão bobo, não é lance ajustado, um lance tão simples, e infelizmente, deu tudo o que deu, por causa de uma irresponsabilidade, que me desculpe, seu Emerson Ferreira, de uma irresponsabilidade, falta de capacidade técnica, de vendo as imagens, de observar que aquilo ali, no mínimo, poderia ter um erro do árbitro. E para encerrar, se você, Emerson Ferreira, ao invés de assumir essa responsabilidade, tivesse feito o simples, recomendo uma revisão, o Wilton Pereira tinha mudado a decisão dele. Ele tinha mudado, ele tinha marcado a penalidade, porque foi muito pênalti. Um absurdo. É triste para a arbitragem nacional ouvir. Para mim, eu me sinto muito triste de ouvir tudo que eu ouvi hoje, do que eu acompanhei, do que eu vi, num lance tão bobo desse. Uma falta, uma infração tão simples de se marcar. Agora, fica a lição e o exemplo para vocês também, para os demais árbitros do Brasil. Não subestime isso aqui. Diagonal do árbitro é obrigação sua. Diagonal do árbitro é tua obrigação, árbitro. E lances de área penal, tu tem que estar presente. Lamentável que isso tenha acontecido num jogo que até então estava fluindo, uma tendência de ser um dos melhores jogos do brasileiro, ofuscado por um erro bobo, que o árbitro de campo foi induzido, que não poderia acontecer. Seneme, acaba com esse diálogo de árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo não tem que falar tecnicamente do lance, ele apenas tem que informar o árbitro, recomendar uma revisão, numa possibilidade de um erro claro e manifesto. Acaba com este diálogo, senão esta ferramenta nunca vai funcionar enquanto tiver esse diálogo. Eu venho falando isso há anos, desde 2019, desde quando vocês inventaram que para a questão de transparência, o árbitro de vídeo, os áudios têm que ser vazados, os árbitros têm que ser... Eu venho falando, tá aí o resultado. E para vocês, árbitros centrais, eu quero dizer para vocês, árbitros centrais,
como o meu amigo Rodrigo Batista Raposo, o monstro sagrado lá da arbitragem de Brasília, e tantos outros que estão me assistindo. Criem vergonha na cara de vocês. Entendam que vocês são a autoridade máxima. Vocês não podem ser burros ao bastante, me desculpe a expressão, não é de forma pejorativa. Vocês não podem, como um árbitro central, vocês têm que entender que a autoridade máxima é vocês, e que se houve um questionamento de forma veemente, é porque alguma coisa aconteceu. E outra coisa, tem as imagens. Você sabe, o Wilton Pereira Sampaio, que me desculpa, Wilton Pereira Sampaio, você sabia dentro de você que você não tinha uma visão 100% do lance, porque você estava aqui, ó. Você estava aqui e o lance aconteceu aqui. E o Uri Alberto estava de costa para ti. Tu só vê o movimento do braço. Então, você também foi responsável, Wilton Pereira, porque você sabia dentro de você que você não tinha 100% da clareza do lance. Você sabia. Então, senhores árbitros centrais, vocês são a autoridade. Vocês. É vocês que decidem. É difícil, cara. Quem foi o mais errado? O Wilton Pereira ou o Emerson Ferreira? Foi os dois. O Emerson Ferreira mais ainda. Porque mostrou desconhecimento. E não é de competência do árbitro de vídeo induzir o árbitro ao erro. Não é de competência dele. Porque não é possível. E repito, o Rodrigo Batista Raposo, eu também manteria minha decisão se o árbitro de vídeo diz para mim não. Tá ok, o jogador recolheu o braço, ele não atacou a bola, tá checado, segue o lance. Por um motivo, por uma coisa só, o diálogo. Eu não ia prestar com esse negócio não. Ainda bem que eu parei antes dessa parafernália toda. Eu não ia prestar. Eu ia ter muito problema com o árbitro de vídeo. Porque primeiro, eu não queria nem saber quantas vezes eu ia paralisar para checar. Checa! Porque nós sabemos que a recomendação é menos intervenção do árbitro de vídeo, uma ova. Eu não quero saber, é lance de área penal. Eu quero saber se aconteceu ou se não aconteceu. Eu quero checar, eu quero observar. Mas eu sei que a recomendação, quanto menos intervenção do árbitro de vídeo, melhor. O jogo tem que fluir. Não interessa, lance de área penal. Você tem que entender, árbitro central, o que está faltando para vocês é vocês entenderem que a responsabilidade maior de tudo ali é sua. Não é do árbitro de vídeo, não é do assistente, não é do quarto árbitro. É sua, árbitro central. É você que é o dono do jogo ali. É você que é a autoridade máxima. É você que é o presidente da república ali. Então falta vocês terem isso aqui, ó. Falta vocês terem isso aqui. Falta vocês se impor. Então o que faltou para o Wilton Pereira ontem? Porque ele sabia, ele tinha consciência que o ângulo de visão dele não era favorável. Ele não tinha certeza. E aí o Emerson vem e arrebenta com ele. Lamentável. Agora, para encerrar, porque eu já vou trabalhar no jogo agora do América Mineiro e Bragantino, com Marcelo de Lima Henrique. Já deve ter até começado. Entendam uma coisa. Wilson Luiz Senem, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. Acaba com esse diálogo árbitro de vídeo e árbitro central. Árbitro de campo.
Não existe. E está aí a prova do que eu venho falando há tempo. O Emerson Ferreira ontem decidiu, foi ele que decidiu que não houve a penalidade. Foi ele, não foi o árbitro de campo. Foi ele. Por ter passado uma informação, que eu não sei qual a imagem que ele viu, que o resto do Brasil não viu. Ele viu uma outra imagem. Ou então mostrou a sua incapacidade de analisar tecnicamente um lance ou desconhecimento de regra. CNM, acaba com esse áudio, com essa conversa. O que existe? Recomendar uma possibilidade de um erro claro e manifesto. É isso aí, galera. Chegando ao final do Papo com Regra. Lamentável. Hoje eu fiz questão até de vir de preto. Essa camisa aqui é um presente de um amigo lá de Alagoas, árbitro lá de Alagoas, Severino FIFA do Sertão, que mandou lá de Alagoas para mim. Hoje eu estou de luto. Estou de luto pela arbitragem nacional, por tudo que falaram hoje. Eu estou de luto. Mas por culpa deles, dos dois. Tanto do Hilton Pereira Sampaio, que não teve personalidade para manter a sua autoridade, no sentido de que admitir que ele não viu o lance com clareza, e principalmente o seu Emerson Ferreira, o árbitro de vídeo, que arrebentou com o árbitro central. Quando ele decidiu, porque foi ele que disse, não, ele recolheu o braço, checado, não foi pênalti, em outras palavras. Quem é ele para dizer que não foi? Ele é apenas uma peça de informação, auxiliar, e que fez o seu trabalho muito mal ontem, e arrebentou com a arbitragem nacional. Arrebentou. Não arrebentou só com o Grêmio, não. Arrebentou com a arbitragem brasileira. A arbitragem essa que já é tanto hostilizada toda semana. Aí me vem um árbitro de vídeo que decidiu o lance com a anuência do árbitro de campo. Um árbitro experiente, Copa do Mundo. É isso que eu não consigo entender. Muito bem, galera, chegando ao final do Papo com Regra, muito obrigado a todos vocês que participaram de forma direta ou indireta. Uma boa noite a todos vocês. E é claro, pedindo a Nossa Senhora de Nazaré que conceda a todos vocês uma excelente noite, uma noite de um bom descanso, de um bom sono, de um bons sonhos, e que amanhã todos nós estejamos de pé para enfrentarmos mais um dia de luta. Senhores árbitros centrais, criem vergonha nessa cara de vocês. Vocês são a autoridade máxima no campo de jogo. Tchau, galera.